e amém. Aleluia. Obrigado, pastor. Aleluia. Glória, glória, aleluia. Amém, igreja. Boa noite. Amém. A paz e a graça esteja sobre a vida de cada um. Aleluia. Oh glória, vocês estão felizes mesmo? Amém. Vocês estão prontos para ter comunhão com o Espírito? Ixi, desse jeito aí vocês não estão não. Vocês estão prontos para ter comunhão com o Espírito? Amém. Vocês estão prontos para buscar cada vez mais um relacionamento com o Espírito Santo? Aleluia. Ele deseja que você se relacione com Ele cada vez mais. Amém. Ele quer que você, querido, mergulhe realmente nele e possa ser completamente cheio, transformado. Aleluia. Glória, 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 aleluia. Olha para esse irmão aí com autoridade, com unção, amém, com bênção nos seus olhos, e diga para ele assim, ou para ela, né? Fala assim: meu irmão, eu profetizo sobre a tua vida que você vai estreitar laços de relacionamento com o Espírito Santo, porque Ele te prepara para a comunhão plena na eternidade. Aleluia! Você crê nisto? Crê mesmo? Então joga tua mão para cima, aplaude a Ele e dê um glória. Cadê o glória da igreja? Aleluia! Cadê o glória, querido? A igreja glorifica, amados. Aleluia! Olha, querido, lá em João, no capítulo 7, versículo 38, diz assim, que o Espírito ainda não havia vindo, porque Jesus não havia sido glorificado. Aleluia! Então, querido, olha, aquele que tem a comunhão com o Espírito, ele glorifica. Aquele que tem a comunhão com o Espírito, ele adora. Aquele que tem a comunhão com o Espírito, ele exalta. Aleluia! Amém? Você não entendeu? Aquele que tem a comunhão com o Espírito, ele glorifica. Aquele que tem a comunhão com o Espírito, ele adora. Aquele que tem a comunhão com o Espírito, ele exalta. Aleluia! Então exalta, glorifica, adore, porque se você tem essa comunhão com Ele, amém? Aleluia! Queridos, é um prazer imenso estar aqui, amém? Barriga gelando, mas não é por causa do ar não, é o nervosismo mesmo, amém? Mas estamos aqui para poder transmitir essa série de mensagens, comunhão para a eternidade, amém? Comunhão para a eternidade, aleluia. Queridos, nós já vimos aqui alguns pontos interessantes. Falamos da comunhão com o Pai, da comunhão com o Filho, com Jesus Cristo, a graça, o favor imerecido, o amor incondicional sobre nossas vidas. E, querido, nós estamos vivendo um tempo de grandes aflições sobre o mundo, na terra, grandes sinais acontecendo o tempo todo, e nós precisamos de entender que nós precisamos de estabelecer a nossa comunhão com o Espírito Santo. Precisamos de ter essa comunhão com o Espírito, porque é esta comunhão que vai nos apontar e nos levar para a comunhão plena na eternidade. Amém? Você crê nisto? Você crê mesmo? Aleluia. Então eu quero convidar você por algum minuto ficar de pé no seu lugar. Aleluia. Quero convidar você a ficar de pé, e você vai orar um pouquinho neste momento. Aleluia. Sabe o que fala em Colossenses capítulo 3 versos 1 e 2? Diz assim: olha, se Cristo morreu, nós também morremos com Ele, e se Ele ressuscitou, também com Ele ressuscitamos. Pensai ou buscai as coisas que são do alto, e não nas que são da terra. Sabe o que está acontecendo hoje com a igreja? Sabe o que está acontecendo hoje com muitos irmãos, com muitos crentes? É que eles estão focados nas coisas da terra. Eles estão focados no modernismo, não na modernidade. A modernidade, ela existe e está aí para ser usada, mas o modernismo não, ele te destrói. E muitos por aí estão presos nisso, estão buscando as coisas da terra, um prazer carnal, um prazer terreno. Mas o Espírito quer que você busque as coisas do alto, que você tenha um relacionamento pleno com Ele. Aleluia. Então eu quero convidar você neste momento para orar. Abra tua boca, abra os teus lábios nesse momento. Você quer a comunhão com Ele? Você quer a presença do Espírito? Você quer se relacionar com Ele? Gênesis 17
21, diz assim, olha, e o Deus, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, apareceu a Abraão quando ele era de 99 anos e disse para ele assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E Abraão prostrou com o rosto em terra e o adorou. Aleluia. Anda na minha presença e ser perfeito. E esta noite o Espírito Santo está falando para você, está falando para esta igreja aqui: olha, anda na minha presença, esteja na minha presença. Agora você tem que dar uma resposta para ele, meu querido. Toda comunhão, ela gera um relacionamento, toda comunhão, ela gera uma resposta, amém? E ele quer que você dê uma resposta para ele. Abraão deu. Abraão prostrou com o rosto no chão, em terra, e o adorou. E você? O que você vai fazer neste momento, nesta noite? Então abra tua boca, os teus lábios, comece a orar neste momento, amém? Ore, 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 fale com ele, comece a buscar pelo poder, comece a buscar pela presença, mas não como um lampejo da presença dele, não como algo frenético, um frenesi, não, busque essa presença plena para a sua vida, porque a presença do Espírito é que vai te fazer superar, é a presença do Espírito é que vai te fazer vencer, querido, aleluia. Pai de poder e Pai de amor, nesta noite, meu Pai, nós nos prostramos, Pai, nós damos a resposta para Ti nesta noite, de que nós queremos a comunhão contigo, nós desejamos pela Tua plena presença, nós desejamos, Espírito, ser completamente tomados pelo Teu poder, tomado pela Tua graça, pela Sua glória, Pai querido. E nesta noite, Espírito, nós clamamos para que caia por terra, Pai, porque nós sabemos que tendo comunhão contigo, toda dor será passada. Nós sabemos, meu Pai, que tendo comunhão contigo, toda enfermidade será superada. Nós sabemos, Pai, que tendo comunhão contigo, toda desilusão, todo, Pai querido, todo desconforto, Pai querido, na vida da família vai passar, vai ser repreendido, meu Pai, porque Tu és aquele que libera o Teu poder, a Tua graça e a Tua unção. Por isso, Pai de amor, nós clamamos e adoramos, dizendo: queremos, 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 aleluia, em nome de Teu Filho amado. Assim, Pai, oramos e glorificamos, aleluia, glória, 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 amém, igreja, aleluia, glória, glória, aleluia. Aplaude Ele bem forte, amém, oh glória, amém. Amados, olha, escuta aqui, presta atenção, fica atento, querido, eu vou procurar ser rápido aqui, amém. Olha, amados, nós sabemos que a vida ultimamente tem ficado tão complicada, tão difícil, principalmente pós esse tal de Covid. Eu estava falando isso esses dias, ontem, hoje, não sei, não lembro, não, foi ontem, as pessoas com medo uma das outras, denunciando umas às outras, o relacionamento foi quebrado. Até hoje tem pessoas que estão naquela paranoia, aquele medo, aquela coisa horrorosa, horrível. Tem gente que nem sai de casa direito, até hoje. E as pessoas estão vivendo esta opressão. As pessoas estão vivendo, querido, sentimentos de depressão profundo, sentimento horroroso. Terça-feira eu saí daqui, fui lá para o Jardim Alvorada, lá próximo ao bairro Castelo. Fui ali para uma missão, atender, socorrer, levar consolo, levar uma palavra para uma família, para uma jovem que está passando provas, lutas, tentou suicídio por várias vezes, parece que é mais de 3 vezes. Não morreu porque o pai tem um propósito, um plano nessa vida, precisando de amor, de consolo. Quantas pessoas precisando de amor, de consolo, desoladas, o coração aflito, angustiado, prestes a perder algo, ou talvez já perdeu,
mas o Espírito é aquele que te consola, o Espírito é aquele que vem e te abraça, é aquele que vem e te faz um afago, é aquele que te faz um chamego, aleluia, é aquele que vem e te afaga, querido, te toma no colo, te toma nos braços, e ele fala para você: olha, filho meu, filha minha, eu te amo, eu estou aqui, eu sou o Consolador. Ele consola. 2 Coríntios 13:14 fala isso, querido, que a consolação, que a graça de a paz, a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito, a consolação, seja com esta igreja, com você, querido, seja na minha vida, na sua vida. Ele tem a consolação para você, aleluia, ele tem a consolação para você. Fala para esse irmão: irmão, o Espírito tem a consolação para você, não temas, aleluia, ele quer te consolar. O que você perdeu, o que você está perdendo, talvez você está preocupado, a dissolução do seu lar, da sua família, não sei. Os discípulos estavam aflitos, coração abatido, porque eles estavam prestes a perder o seu mestre, o líder, Jesus. E ali ele recebeu uma palavra sobre a vida deles, porque eles precisavam de olhar para a eternidade, eles precisavam de ter os olhos focados nos tesouros celestiais, nos tesouros eternos. Foi dito aqui pelo pastor, não foi? Isaías 45: e te darei os tesouros escondidos. Onde estão esses tesouros escondidos? Na eternidade. O apóstolo Paulo diz assim: eu conheço um homem que não sei se foi no corpo, no espírito, mas ele foi levado ao terceiro céu, e lá ele viu coisas que ele não pode falar, que ele não tem como dizer, que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, que nem chegou ao coração de homem algum. É aquilo que o Deus eterno tem preparado para todos que o ama e que crê nele, aleluia. É o que ele tem preparado para mim e para você, igreja. Tesouros escondidos, tesouros inefáveis, tesouros maravilhosos. Então, querida, a comunhão com o Espírito, ela vai te apontar para a comunhão na eternidade, porque a comunhão começa aqui, querido. A comunhão com o Espírito, ela começa aqui. Não fique esperando você, quando Jesus vier voltar, eu vou ter que... Não, a comunhão começa aqui, é hoje, é agora. Se você não vive essa comunhão aqui, você não vai viver essa comunhão lá na eternidade, porque é aqui, meu irmão, começa aqui, não tem como, não tem. E Jesus, ele veio, ele foi, mas ele não deixou a igreja desamparada, ele não deixou a igreja órfã, ele não deixou a igreja desolada. Ele diz assim: olha, eis que eu vou, é necessário que eu vá, mas eis que eu vos enviarei o outro Consolador, aleluia, a promessa vinda do meu Pai, e este que virá, ele testificará de mim. João 15, 26. João 15, 26. Pode jogar ali no telão. Então, querido, olha, ele testificará. É necessário que ele vá, é necessário que ele fosse. Naquele momento os discípulos não entenderam, o coração amargurado. Quantas pessoas, queridos, estão desoladas, tristes, porque não conseguem o sucesso, não conseguem obter algo. Talvez você tenha buscado algo na sua vida, tenha orado, mas a resposta não vem, não chega para você, e você fica ali triste, talvez com sentimento de fracasso, de derrota. Ei, você não tem que preparar para você viver aqui não, querido. Você tem que estar se preparando para viver na eternidade. Você tem que estar se preparando para encontrar com o noivo. Você tem que estar se preparando para ter um encontro triunfal com Cristo, aleluia, porque Ele virá, é promessa. E o Espírito, Ele prepara a mim, a você. O Espírito, essa comunhão com Ele, meu querido, vai trabalhando na minha vida, na sua vida, no seu caráter. Ele vai te forjando, trabalhando, para que você possa ser regenerado, um novo nascimento. E quem produz esse novo nascimento só é a comunhão, o relacionamento com o Espírito. Querido, o problema não é você receber a bênção, o problema é você reter a bênção e permanecer na bênção.
O problema não é você, querido, ter o Espírito. O problema é você permanecer no Espírito e andar no Espírito. É isso. E muitos não estão, querido, retendo o Espírito. Muitos não estão andando no Espírito. Olha que algo lindo, maravilhoso, querido. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz assim: E então Elohim fez o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Querido, isso aqui lá, quando a gente vai lá buscar no grego, eles traduziram como espírito em alguns pontos, traduziram como soprou do espírito, não é isso? Mas lá no grego está ruá, ou rua, o ruá de Deus, que é o respirar, é o vento, é o bafejar de Deus, é o respirar de Deus, é o ar, aleluia. Olha só que coisa linda. Isso é o que? Isso é a vida de Deus. Isso é o Espírito de Deus. Ele soprou na humanidade. Quando Ele permitiu que você tivesse a vida, Ele soprou em você o vento dele, o Espírito, o respirar, o ar, aleluia. Querido, para de respirar, segura o ar. Se alguém prender o teu ar aqui, ficar te sufocando, o que vai acontecer com você? Você vai morrer ou não? Vai morrer, porque tirou o ar, o vento que o Deus eterno soprou. Ele soprou, e Ele já deu esse Espírito já está aqui, já está dentro de mim, está dentro de você, aleluia. Mas o homem pecou, Adão desobedeceu, querido, e precisou que Cristo viesse, morresse na cruz, fosse e enviasse o Consolador. Ele foi enviado, Ele veio a nós, o Espírito do amor, o Espírito de amor, Ele foi enviado, Ele foi dado a nós de graça. Ele é um dom, Ele é o sublime, Ele é divino, aleluia. Ele não é, querido, apenas uma força, uma energia, um momento. Ele não é apenas uma coisa que você busca esporadicamente, que Ele vem e vai embora. O Espírito, Ele precisa permanecer em mim, permanecer em você. Nós temos que ter a presença plena do Espírito, a presença permanente do Espírito, aleluia. A presença plena do Espírito na minha vida, na sua vida, é o que consola e que fortalece. Querido, olha, uma vez lá no Acre, eu estava vendo uma situação difícil dentro da igreja, da congregação, levante, rebelião, oposição, tudo porque eu comecei a mudar algumas coisas na igreja. Quando eu cheguei lá, eram as coisas estranhas, loucura, e eu comecei a mudar algumas coisas. Eu comecei a observar e comecei a colocar em ordem o altar. Comecei a reparar o altar, que havia muito erro, havia muito besterol. A verdade é essa. E aí, querido, quando eu comecei a colocar o dedo na ferida, aqueles mais antigos, os mais antigos começaram a se revoltarem e falaram que eu estava tirando a identidade da igreja. Pelo contrário, eu estava dando uma identidade para a igreja. Sabe qual era a identidade deles, queridos? É fazer culto, e os caras pareciam que estavam na danceteria, pulava, se esfregava no outro, e dançava e pulava para lá, aquela corrida, aquela confusão. Era 1 hora só de dança, 1 hora só de puladeira, aquela confusão. Conta lá que diz que tinha uma moça lá que ela estava pulando tanto, dançando, então estava com uma blusa assim de botão, e de repente a blusa abriu assim, o botão soltou, e ela estava sem o seu tião. Ela estava sem o seu tião, e de repente aí os mamão, ó, balançando. Isso é espírito? Gente,
Isso é Espírito? Isso é presença? Isso é comunhão com o Espírito? Não, mas para eles era. Eles falaram, que poder, que unção. Eu falei, quem viu aí estava no poder mesmo. Quem viu falou, poder. Então que nós começamos a ter que acertar com as coisas. E eu comecei a enfrentar uma oposição grande, mais ou menos uns 12, 15. Se rebelaram contra mim. Ficava lá atrás, assim, lá atrásão, lá, ó, igual o povo ali, ó, lá atrás em pé. E eu pregando, eles estendiam a mão assim, ó, orando, amaldiçoando, sei lá o que é, rindo, debochando, balançando a cabeça. Acabava o culto e eles corriam para um canto assim, ó, a turminha ficava lá no canto e o restante da igreja para cá. Era tipo 2 igrejas dentro de uma congregação. E eu ali desolado, triste, quase entrando em depressão, chorava de madrugada. E eu estava em casa, fiquei à tarde em casa, e eu ali orando, pedindo ao Espírito que Ele me consolasse, que Ele me desse uma palavra. Falei, Espírito, me dá uma palavra, me consola, porque eu não aguento mais, eu vou chutar o balde, eu vou quebrar tudo. E aí, querido, era tardezinha, e eu ali comecei, e eu encostei assim na cama, deitei um pouquinho, e de repente eu comecei a entrar naquele, meio dormindo, meio acordado, naquele topor ali assim, nem dormindo, nem acordado. E de repente, meus amados, eu vi, eu não sei explicar, mas de repente eu vi assim, eu subindo, eu indo, mas eu deitado, ou seja, o meu corpo. E eu subindo assim, atravessei e fui. E de repente eu cheguei num lugar lindo, maravilhoso. Era assim um caminho, mais ou menos assim de uns 3 metros assim, e umas pedras, tipo umas pedras afogueadas, umas pedras lindas, parece que estava pegando fogo, mas não era, brilhando tipo um espelho, umas flores, parecendo espelho, tudo reluzindo, tudo, o céu era tão azul, mas tão azul que chegava a doer da gente olhar. E eu comecei a olhar aquilo, aquela grama linda, parecia que era uma coisa de cristal, gente, uma coisa linda. E eu avistei longe, assim, bem longe, tipo um castelo enorme assim, todo branco, um castelo grandão. E de repente eu vi vindo aquele homem sorrindo, que sorriso mais lindo assim, nos dava aquele olhar de amor, de misericórdia, olhando para mim, sorrindo, todo de branco. E de repente ele começou a cantar comigo uma canção que eu não, na hora eu cantei, mas quando eu vim, eu não consegui cantar essa canção, eu não consigo até hoje. E eu perguntei para ele um dia, por que eu não lembro da canção? E ele disse, essa canção é para ser cantada, é aqui. E eu comecei a cantar aquela canção, e ele disse para mim assim, olha, o meu amor é contigo, não temas, eu te cubro com o meu amor. Só isso quer dizer, eu te cubro com o meu amor, não temas, eu ainda tenho propósito. Aí de repente ele disse assim, agora você precisa. Eu falei, não quero, eu quero ficar aqui, que lugar lindo, maravilhoso, eu queria que um pedacinho do céu. E ele disse, não, você precisa ir. E aí do nada eu senti meu corpo tipo sacolejar assim, tremi todinho assim, acordei, chorando. E aquele ali, queridos, é que me deu força para até hoje eu estar aqui nesse altar. Sabe por quê? Porque o Espírito, ele consola a mim e a você, e ele vai te consolar. Se você está desolado, está triste, está angustiado no seu coração, querido, tenha comunhão com ele, porque a comunhão com o Espírito é que te aponta para a eternidade. Aquele que tem comunhão com o Espírito, ele viverá plenamente na comunhão na eternidade, querido. E a riqueza, querido, dessa presença, a riqueza no poder do Espírito, aleluia, a riqueza para a minha vida, para a sua vida, querido. Era necessário que ele fosse, talvez os discípulos não estavam entendendo nada naquele momento, mas era preciso que eles vivessem uma nova experiência, e Jesus estando ali com eles, talvez, não que Jesus não é bênção para a igreja, ele é, porque ele é a cabeça da igreja, amém? Ele é a cabeça da igreja, mas é necessário, ele fala, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E o Consolador veio para dar experiência nova para aqueles discípulos, para trazer uma experiência nova para a igreja, para mim e para você, meu querido. Como eu vivi essa experiência tremenda, maravilhosa com ele, que me fortaleceu e que me reergueu e me fez estar aqui hoje caminhando.
Aleluia! Então Ele tem o consolo para você, querido. E aqui também o texto fala que, no texto aqui, ele é chamado no grego de Paráclitos, ou Paracleto, que quer dizer consolador ou advogado. E no sentido de consolador, se você está precisando, Ele é o consolador. Mas Ele também tem uma função que é de revelar e de nos mostrar as verdades do reino, as verdades divinas que você precisa, querido. Se você quer viver a experiência com o Espírito, você precisa viver a plena comunhão com Ele. Não há comunhão se não houver relacionamento. Amém? Não há comunhão se não houver relacionamento. Você tem que relacionar-se com o Espírito. Eu disse aqui que Ele foi dado de graça. É de graça, Ele foi te dado. Mas isso não me dá o direito, e não dá a você o direito de se relacionar com Ele de forma barata. Eu gostei dessa frase. Isso não dá o direito de você relacionar com Ele de forma barata, banal, fútil. Como assim? Como? Querido, sabe o que tem acontecido hoje com muitos crentes? Eles têm distanciado do Espírito. A igreja tem distanciado do Espírito. A igreja tem buscado outras experiências e tem tido um relacionamento barato com Ele. Não é porque Ele é de graça que você tem que ter esse relacionamento fútil com Ele. Como seria isso? O pastor Marcos Paulo pregou aqui, né? A igreja concubina, a igreja que não é noiva, mas quer ter o relacionamento com o noivo. A igreja prostituta, que quer relacionar-se com Ele em troca de alguma coisa. Eu vou no culto se me der isto, eu vou no culto se eu receber essa bênção. Sabe o que está acontecendo hoje, querido? A igreja quer a bênção, a igreja quer o milagre, a igreja quer a cura, a igreja quer a resposta, mas a igreja não quer viver os princípios da comunhão, os princípios da eternidade, o princípio de um relacionamento íntimo, amigável e pleno com o Espírito Santo. A igreja está adulterando o relacionamento com o Espírito. Já viu que a pessoa que quer viver, quer ter os benefícios de uma vida de casado, mas não é casado? Está assim. Está dentro da igreja, está dentro do templo, do prédio, mas não tem comunhão com o Espírito, está distante, está longe. Sabe o que diz Isaías? Este povo me louva com os lábios, mas o coração está distante. Muitas vezes nós estamos assim dentro da igreja, querido, estamos distante do Espírito, e você precisa começar a viver a sua comunhão aqui e agora. É neste momento, querido. Há uma promessa sobre a sua vida. Há uma promessa. Jesus, querido, Ele prometeu o Espírito através do Pai. Ele prometeu, Ele fez uma promessa com a igreja de derramar o Espírito. Ele foi nos dado, Ele foi derramado sobre nós. Joel 2:28 diz: e acontecerá que naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E isso cumpriu em Pentecoste, aleluia. E diz o texto: e ao cumprir-se o dia de Pentecoste, ouviu-se um som como de um vento impetuoso, que encheu ali toda a casa onde todos estavam reunidos, e todos que estavam ali foram cheios do Espírito. Querido, eu no meu começo, na minha caminhada, eu ali na igreja orando, clamando, não sabia que era ainda essa comunhão com o Espírito, e eu clamando, pedindo, eu estava sentado no banco, e clamando no culto, e buscando. De repente, querido, eu senti como se tivesse colocado em cima de mim um elefante, e eu fui afundando assim no banco, falei: que isso, que peso é esse que eu estou sentindo? Só que não era um peso de opressão, era um peso que o meu coração começava a encher de paz e de alegria, e eu comecei a clamar, chorar, adorar, exaltar, glorificar, querido. E naquele momento o Espírito me encheu, me tomou de maneira gloriosa, e a partir daquele dia, amados, eu passei a viver a presença do Espírito, eu passei a viver, meu amado, a comunhão com o Espírito.
Espírito, e estou até hoje. Por isso que Ele me usou, me usa, por isso que Ele me levou lá para o Acre, porque lá eu precisava da presença dEle, eu precisava da comunhão com Ele. Ei, Ele vai te soprar, Ele vai te levar, querido, seja onde for, seja nas ruas, nos bairros, não interessa, Ele vai te levar, seja na célula, nas casas, Ele vai te levar. Se você estabelecer um relacionamento íntimo com Ele, se você tiver uma comunhão plena com Ele, aleluia, e Ele te chama para você ter esse relacionamento com Ele. Não precisa de você ver, não precisa de você ser bonito, ser pequeno, ser grande, ser magro. Ele não faz distinção de pessoa. Não precisa de você ver. Eu não vejo, eu estou aqui, prova viva, eu sou um milagre, aleluia. Eu não vejo nada, mas eu vejo o Espírito. Eu vi Jesus, eu creio que é Jesus que eu vi lá na glória. Eu vejo o Espírito, eu tenho experiência com Ele, eu sinto Ele me tocar, eu sinto Ele me abraçar, eu sinto Ele me envolver, eu sinto Ele conduzir. Às vezes eu estou orando, estou em casa orando, e eu sinto aquela presença, assim, tipo quando chega alguém, aí eu até, às vezes eu paro até de orar e olho assim de lado, vai, passa a mão assim, olha, ninguém, é assim, invisível. Aí ele fala, sou eu, meu filho, não temas. Aleluia. Comunhão com o Espírito, igreja. Comunhão com o Espírito é experiência. Não tem como eu falar para você do Espírito Santo se você não tiver comunhão, se você não tiver experiência com Ele. Experiência, não tem como, não dá. Letra não explica, letra não explica, teologia não explica. O conhecimento do Espírito, ele é vivencial, ele é experimental, ele não é através de letras, de livros. Tem um livro aí do Benihim, bom dia, Benihim? Bom dia, Espírito Santo. Beleza, ok, tranquilo, bom, legal, é aquilo mesmo, mas aqui não vai te dar comunhão com o Espírito, porque é vivencial, é experimental. A comunhão com o Espírito não é empírica, não é teológica. Então para de ficar buscando resposta nisso, naquilo. Quebra esse conceito que muitas vezes a gente entende, porque o Espírito vem assim, ele vem desse jeito, ele vem como um fogo, ele vem como não sei o que, ele vem como uma pomba, ele vem. Esses são figuras de linguagem, simbolismo. É dessa forma, porque eu vou pular assim, porque eu vou pular com uma perna só. É assim. Querido, o Espírito não é um frenesi, meus amados. Não é uma loucura do nada, você começa a sair doido, pulando, batendo cabeça na parede. Tem gente assim, sabia? Isso é a comunhão com o Espírito? Eu te falo que não. A comunhão com o Espírito vai muito mais do que orar, do que ler Bíblia, do que vir para um culto, vai muito mais além do que isso. A comunhão com o Espírito, ela te aponta 100% para a eternidade. Aleluia. Ela te aponta para essa comunhão eterna, que Ele te chama para viver hoje, agora, querido. E a promessa dessa consolação sobre a tua vida. O que você está vivendo nesse tempo? O que você está vivendo nesse tempo? Eu já vivi tantas situações na minha vida que me desconsolou, que me deixou para baixo. Uma quando aconteceu o acidente, que eu perdi a visão. Perdi a visão física, material. Tentei suicídio, depressivo. Mas ali foi um casal, pregou e disse, olha, você precisa dar um olhar para Deus, que me revoltou, porque eu não via nada. Eu falei, como é que eu vou olhar? Mas eu não entendi o olhar que eu tinha que dar. E quando eu entendi que eu olhei, eu vi. E a minha vida foi transformada.
E a sua vida pode ser transformada, a vida da sua família pode ser transformada, quando você viver essa plena comunhão com o Espírito, esse relacionamento com Ele assim, ó, ligadinho, um em carne, atado, ligado com Ele, e para de relacionar de forma barata com Ele, para de ficar profanando o santuário do Espírito, que é o teu corpo. 1 Coríntios diz 3, 6 também fala: ora não sabeis vós que sois santuário do Espírito, e Ele habita em vós. Aquele que peca aquele que peca na prostituição, ele peca contra o corpo. E tem muitos dentro da igreja que estão prostituindo espiritualmente e até mesmo carnalmente, profanando o santuário do Espírito. Como é que você quer ter comunhão com Ele? Como é que você diz que tem comunhão com Ele? Mentira! Não tem. Não tem como ter comunhão com o Espírito. Está profanando, está vivendo os desejos da carne, está vivendo na prática da carnalidade. Impossível. Por quê? Porque ele não compactua com o pecado, porque ele não habita num templo sujo, ele não habita em uma casa suja, bagunçada, mas ele habita, eita glória, ele habita numa casa limpa, restaurada, adornada, lavada pelo sangue do Cordeiro, uma casa que foi limpa, completamente higienizada pelo poder do sangue do Cordeiro. Aleluia! E aí você consegue ter plena comunhão com Ele. Aleluia! Jesus precisava vir, morrer e ir, porque hoje você tem o prazer de viver essa experiência, essa comunhão com o Espírito. E essa promessa se cumpriu. Ela não vai cumprir não, ela se cumpriu, e ela continua cumprindo. Sabe por quê? Porque lá, querido, no grego, o verbo ele está no tempo ali, contínuo. Ele derramou, ele derrama e ele derramará. Ele não parou. Tem algumas correntes teológicas por aí que falam que foi só lá, acabou. Ele derramou, acabou, não derrama mais. Mas ele continua mandando, sabe por quê? Porque o Espírito é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Ele tem autoridade divina. E nós temos que nos relacionar com Ele de forma, querido, amá-lo, buscá-lo, reverenciá-lo, desejá-lo ardentemente aqui no coração. Tem que arder, tem que queimar aqui o coração, tem que queimar, tem que arder. Eu quero o Espírito, eu quero a comunhão, eu quero a presença, aleluia, eu quero. É assim, senão não vai. É desejar ardentemente, é buscar com todas as forças. Está aí a promessa para quem quer e para quem deseja buscar. Eu quis, eu busquei, e eu creio que você também quer. Querido, o Espírito, ele sela a minha vida, ele sela a sua vida. Sabe o que é o selo? O selo é o que? É a garantia de que aquele objeto, aquela carta vai chegar no lugar certo. E se não chegar, com aquela carta que está selada, ela volta, ela não se perde no meio do caminho. Pegou, igreja? Pegou? Então o Espírito, ele é o selo de Deus na minha vida e na sua vida. Ele te selou para você chegar na eternidade, e você não vai se perder no caminho. Você não pode se perder na caminhada. Aleluia! Porque o selo, a natureza dele é essa. Ele é o selo, o penhor da salvação, da glória na minha vida e na sua vida. Por isso que nós não devemos entristecê-lo. Efésios 4:30 fala isso, né? Não entristeçais ao Espírito, não peque contra ele. Como que eu peco contra o Espírito, gente? Como que eu peco? Olha, o Evangelho de João fala que o Espírito é aquele que convence o homem do pecado,
do juízo e da justiça de Deus. Amém? Então, se eu não tenho comunhão com o Espírito, se eu não tenho essa plena comunhão com Ele, o relacionamento com Ele, eu estou pecando contra Ele. Sabe por quê? Porque eu estou ignorando o que Ele está falando e ensinando. Eu estou blasfemando contra Ele, porque Ele que convence. Se eu não tenho comunhão com Ele, como é que Ele vai me convencer? Então, se você está falhando na sua caminhada, está faltando comunhão com o Espírito. Sinto muito em dizer, me perdoa, não quero ofender ninguém, mas é a palavra que diz, não sou eu não quero ofender ninguém. Fica com raiva de mim não, fica com raiva de mim não. Mas se você está vivendo na prática da carne, da carnalidade, é porque você não está em comunhão plena com o Espírito. Você está tendo um relacionamento barato com Ele, banal, fútil. E Ele é o selo, Ele é o passaporte para a salvação, é o passaporte para a eternidade. Você quer chegar até a eternidade? Você quer ter comunhão na eternidade? Começa a viver aqui agora a sua comunhão com o Espírito, a sua experiência com Ele, senão você não vai chegar lá. Na pauta maravilhosa, essas pautas têm sido lindas demais, especial da comunhão. Eu li lá, dizendo assim, que a igreja, ela não salva e ela não se santifica, mas ela auxilia na santificação. E a santificação sendo produzida, gerada na sua vida, ela te leva à salvação. E o Espírito Santo é santo. Ele regenera, Ele produz a santificação na minha vida e na sua vida. Então permita, porque Ele está aqui para te trazer para junto dEle, para te abraçar e dizer, olha filho, filha, eu estou aqui, eu vou te consolar, eu vou te fortalecer, eu sou consolador, eu sou advogado, eu te defendo, eu intercedo por ti com gemidos inexprimíveis. Você quer estabelecer essa comunhão plena com Ele? Quer ter esse relacionamento com Ele para viver na eternidade? Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar, queridos, com autoridade, com graça neste momento. Aleluia. O que tem te impedido de você ter essa plena comunhão com Ele? O que está atrapalhando? O que te afastou dele? Adão foi a desobediência, era a ordem, não come, e eles comeram. Afastou, foi expulso do Éden. Mas teve redenção para ele, teve perdão. Tem para você também. E o Espírito veio para ligar novamente nós a Ele, para nos conectar com este Pai. Aleluia! O que está impedindo você de ter essa comunhão plena? É a carne, é a mentira, o que é? Eu não sei, você sabe. Então comece a orar agora, ore, abra tua boca, abra teus lábios, comece a orar agora, querido, comece a falar com Ele, comece a pedir, Espírito, fale, revela-me, mostra-me, porque eu quero hoje sair daqui em plena comunhão contigo. Eu quero hoje sair daqui estabelecendo contigo um relacionamento, porque não tem comunhão se não houver relacionamento, e Ele te chama hoje para você ter um relacionamento com Ele, para você ir para a mesa com Ele. Aleluia! Então abra sua boca, igreja, abra tua boca, comece a clamar, comece a falar, derrama o coração, abre a alma, abre diante dele. Olha, ainda que não haja esperança no seu coração hoje, agora, neste momento, sim, eu digo que há, porque o Espírito, Ele é o Consolador, Ele é o advogado, Ele é o Paráclito, Ele é o Ruá, Ele é o vento, Ele é o sopro, Ele é o respirar de Deus na sua vida, Ele é a sua vida. Aleluia. Então começa a sentir essa presença do Espírito a te envolver de maneira gloriosa, poderosa. Aleluia. Aleluia.
Pai querido, nós aqui nesta noite clamamos, Pai querido, nós buscamos, Pai, buscamos verdadeiramente pela sua gloriosa presença. Espírito Santo, nós te desejamos, nós te amamos, nós temos sede de ti, nós queremos ser mergulhados em ti, nós queremos ser cheio, mas não apenas cheio, esvaziar, nós queremos ser cheio, transbordante da tua plena presença. Nós queremos nos relacionar contigo, Espírito. Traz nesta noite a comunhão, aleluia. Limpa o teu coração, igreja. Ei, para de ter com ele um relacionamento barato, um relacionamento fútil. Isso não vai te levar para a eternidade. E a promessa da eternidade é real, mas você só vai se você estiver nessa plena comunhão com o Espírito, aleluia. E é agora, é hoje, é aqui. Oh, aleluia, Pai de poder. E eu quero dar liberdade a você, nosso amigo.